Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão itinerante. Convido neste momento para fazer parte desta mesa os senhores vereadores professor Gilson de Souza e Jens Mantel. O ilustríssimo intendente distrial da Vila Itopava, senhor Leandro Silva, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Mário Hildebrand. A senhora Dinorá Krieger Gonçalves, representando a Gerência Estadual de Educação em Blumenau. A diretora de Educação Infantil da CEMED, senhora Ângela Maria Simão Roink, neste ato representando a ilustríssima senhora secretária municipal de Educação, Patrícia Luerdes. O diretor da Escola de Educação Básica, Coronel Pedro Cristiano Federsen, senhor Antônio Ivan Bueno. O assessor do programa Vereador Mirim, senhor Wagner Schneider. E representando a Polícia Militar, a Tenente-Coronel Patrícia Macari, diretora do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. Pode reler esse finalzinho que ninguém entendeu. Desculpa, vou repetir. Diretora do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. Cumprimento o diretor da escola, senhor Antônio Ivan Bueno, e em seu nome cumprimento as autoridades, os senhores vereadores e vereadores mirim suplentes, aos ilustríssimos alunos desta escola, que muito nos honram com a sua presença, convidados e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Convido a todos os vereadores adultos e as demais autoridades da mesa para que... Essa não. Pode continuar aqui. Ficha de cumprimentos é essa aqui. Isso, aqui. Essa é a ficha de cumprimentos. Desculpa. Agradecemos e salientamos a presença Denise Mas Vieira, diretora da Escola Visconde de Toné, Fernanda Dalla Corte, ex-vereadora da legislatura de 2013, e Solange Klebsch, diretora da Escola Machado de Assis. Em nome da Câmara de Vereadores Mirins, da cidade de Blumenau, gostaria de agradecer de forma especial à direção, a todos os membros do corpo docente, funcionários e a todos os alunos da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que é representada nesta Câmara Mirim pelo vereador Mirim Andrei Felipe Intur, por cederem parte do tempo e do espaço a fim de prestigiarem esta sessão itinerante. Informo a todos que o objetivo desta sessão é fomentar no meio infanto-juvenil as discussões políticas em prol da sociedade, na intenção de construirmos uma cidade, um país e um mundo melhor a todos. Solicito aos vereadores mirins que, após a sessão itinerante, assinem a lista de presença. Convidamos a todos que puderem, para, em posição de respeito, cantarmos juntos o hino nacional.
Convido a vereadora mirim, Júlia Ohana Machado Paz, para fazer o momento bíblico. Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 20, versículo 10. Convido a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Convido, neste momento, o diretor da Escola de Educação Básica, Coronel Pedro Cristiano Federsen, senhor Antônio Ivan Bueno, para utilizar a tribuna pelo tempo de até 3 minutos. Queremos cumprimentar a nossa gerente de educação, senhora Dinorá Krieger, e com esse cumprimento, estendemos a toda a mesa, a todas as autoridades aqui presentes, a todos os nossos professores, a todos os nossos alunos, funcionários, membros da comunidade, da Polícia Militar, e também extensivo aí a toda a mesa diretora da Câmara Mirim de Vereadores de Blumenau. Somos muito gratos por esse momento, por essa lembrança de ser realizado aqui na nossa escola, esse momento tão especial. Nossa escola, desde a fundação, ou do início do vereador mirim, sempre tivemos representantes. Então, para nós, é motivo de orgulho, todos os anos, ter algum representante. E eu quero garantir a todos que esses nossos alunos, com esta participação, têm, com certeza, aprimorado a sua formação, porque valores, enfim, é uma complementação para a vida, para a cidadania, né, para o exercício da cidadania. Então, nós somos muito agradecidos à Câmara Mirim por estas oportunidades. Hoje é uma data, aliás, amanhã é uma data, mas hoje já estamos comemorando, né? São 65 anos de muita luta, muita dedicação, e em que a Escola Coronel Federsen tem se destacado no meio educacional, sempre pontuando por uma boa qualidade na sua educação. E isto é graças aos nossos professores, nossos gestores, ex-gestores, que sempre lutaram por esta boa qualidade. E também, claro, nossos pais, nossos alunos, que também têm tido um destaque muito especial. Por 2 anos seguidos, temos um destaque no Enem Nacional, e também em outras atividades, como Olimpíadas de Matemática, enfim, onde a escola tem estado presente, nossos alunos representando a escola, sempre temos tido algum destaque especial. Então, isso é fruto de um dedicado trabalho dos nossos mestres, dos nossos professores, que têm contribuído para que isso ocorra. Então, nossos agradecimentos
muito especial a todos, né? E que Deus nos ajude para que possamos continuar nesta árdua missão de formar jovens cidadãos para o nosso Brasil, para a nossa cidade e especialmente aqui para a nossa Vila Itaupava. Muito obrigado. Obrigado, senhor diretor, pelas palavras proferidas. Convido neste momento o assessor do programa Vereador Mirim da Câmara Municipal de Blumenau, senhor Wagner Schneider, para que faça uso da palavra com tempo de até 3 minutos. Cumprimento o excelentíssimo presidente Mirim Efraim, em seu nome todos os demais vereadores mirins, a mesa diretora já nominada pelo protocolo. Em nome do coordenador Gilbran, gostaria de cumprimentar todos os alunos, professores e amigos dessa escola, essa escola que é tão bonita e numa região tão agradável que é da Vila Itaupava, uma escola que sempre participa muito ativamente do vereador Mirim e temos sempre vereadores representando essa escola muito positivamente. Temos o Andrei esse ano, mas já passou por ali a Manuela, a Joana, tantos outros vereadores mirins que muito bem representaram essa escola. Agradeço a todas as autoridades que a sua presença demonstra o quão importante é o trabalho desses vereadores mirins, o quão importante é a Câmara Mirim para a cidade de Blumenau. Então, em nome da Câmara, a gente gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. A gente, enquanto Câmara, fica muito feliz, diretor, de poder fazer parte da comemoração dos 65 anos dessa escola. A gente fica muito feliz e gostaria de parabenizar a todos vocês que fazem parte dessa escola tão maravilhosa. Aos alunos, a gente convida a conhecer ainda mais a Câmara Mirim, a participar, se inscrever quando possível e participar desse programa que, com certeza, traz um aprendizado muito grande. Uma Câmara Mirim que é pioneira no estado de Santa Catarina, é pioneira no país, então é levada como referência para vários outros municípios. Então, convidamos a todos os alunos a conhecer e fica o convite também a vocês ir até a Câmara e conhecer mais de perto o trabalho desses jovens parlamentares. Muito obrigado a todos e um abraço. Obrigado, senhor Wagner, pelas palavras proferidas. Convido neste momento o senhor vereador, professor Gilson de Souza, para que faça uso da palavra com um tempo de até 3 minutos. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o diretor da escola, o senhor Antônio. Quero cumprimentar o presidente Mirim Efraim, em seu nome, todos aqui da mesa e vereadores mirins. Cumprimentar o vereador Mirim Andrei, em seu nome, todos os alunos desta escola, professores, funcionários. Eu fiquei aqui pensando, eu como educador, e conversando aqui com o diretor Antônio e com a diretora também da Colégio Militar, Tenente Macari, me preocupa com os rumos que a educação vem tomando nesse país. E se nós nos unirmos agora, quando eu digo nós, somos todos nós, inclusive vocês, alunos, os seus pais, a sua comunidade, se nós não nos preocuparmos e não nos unirmos, nós vamos realmente ter sérios problemas no futuro. São vocês que têm que valorizar a educação para que nós todos possamos valorizar. Fiz questão de estar aqui na Vila desde a parte da manhã com meu amigo aqui, Leandro. Parabéns, eu sei das dificuldades. Visitamos aqui um CI, visitamos uma escola e agora estamos aqui. E eu vejo a dificuldade que é quem está à frente aqui, Índio, e sei do seu trabalho e do respeito que a comunidade tem com você, e do diretor também aqui, o diretor Antônio me comentando algumas dificuldades aqui da escola, e esse é o momento, ou vocês, todos vocês alunos, e nós não nos unimos para de fato mudar o rumo desse país, ou as coisas vão ficar feias. Então eu espero e conto sim, com a ajuda de todos vocês alunos, vereadores mirins que aqui estão, pais, professores, para que a gente realmente nos una para um futuro melhor desse país. Obrigado a todos. Convido neste momento o senhor vereador Jens Mantal para que faça uso da palavra com um tempo de até 3 minutos.
Quero cumprimentar inicialmente essa querida comunidade da Vila Itopava. Com certeza me sinto bem à vontade, senhor presidente, Efraim Caleb Mertens. Até porque nessa escola eu pude estudar a 5ª, 6ª e 7ª série. Só fui para sair desse educandário porque eu me mudei para Itopava Central. Saúdo de uma forma muito especial aqui o Antônio Ivan Bueno, diretor desse educandário. Cumprimento da mesma forma o aluno Andrei Felipe, que representa esse educandário aqui, o Pedro Cristiano Federsen. Da mesma forma, cumprimento o prefeito da Vila Itopava, o Índio, o Leandro Rodrigues da Silva, o prefeito da vila, que represento também aqui o nosso querido Mário Hildebrand. Cumprimento a Ângela Maria Simão Epke, que representa a Secretaria Municipal de Educação do município, Dona Dinora Kriga Gonçalves, que representa também a educação do nosso estado, Wagner Schneider, e cumprimento a Patrícia Macaren, pelo seu trabalho que vem fazendo o diferencial da nossa cidade. E aqui, quero dizer à comunidade da Vila Itopava, e principalmente Dona Mara, que foi minha professora de matemática, o Milton, que está aqui também, entre tantos professores que aqui estão nesta tarde, abrilhantando os 65 anos, que se sou alguém no parlamento pela 7ª vez, eu tive muitos bons professores aqui da escola Pedro Cristiano Federsen. Por isso, quero aqui dizer, diretor Antônio Ivan Bueno, que eu me orgulho, porque este ginásio de esporte que leva o nome de Mário Mansky, com muito orgulho, que é uma obra do Estado, mas com certeza representa, Índio, a resposta de quem fez muito por esta região, e com certeza muitos por aqui, que são estudantes, querem almejar a mesma coisa, essa oportunidade, porque Blumenau é uma cidade de oportunidades. Eu tive essa oportunidade também, estudei no interior do município, lá em Topabarrega, concluí quase aqui o primeiro grau, e me sinto muito à vontade de dizer que eu fui o vice-presidente quando há 19 anos começou esse projeto Câmara Mirim. Foi no quando o presidente, foi a primeira vez que a Câmara Mirim foi para Brasília, foi para a Assembleia Legislativa. E por isso quero reunir todos esses ingredientes que eu tive aqui nessa escola. E tenho certeza daquilo que nós podemos fazer, Andrei, que você que representa não só educandário, mas também representa a Vila Itopava, possamos juntos com o Índio, junto com cada um que mora aqui, vocês que são filhos dos munícipes que pagam o meu salário, com certeza vamos ter um olhar ainda melhor para com a nossa região da Vila Itopava. Obrigado. Obrigado, senhor vereador, pelas palavras proferidas. Convido neste momento a senhora Rinorá Gonçalves, representando a Gerência Estadual de Educação em Blumenau, para que faça uso da palavra, com um tempo de até 3 minutos. Cumprimento os vereadores Jens Mantal e professor Gilson, também o jovem Efraim, vereador e presidente da Câmara Mirim, e a minha querida amiga Patrícia Macari, tenente-coronel. E em nome deles, cumprimento a todas as autoridades que compõem a mesa, aos jovens participantes dessa Câmara Mirim, aos professores, professor Antônio e o corpo docente da Escola Coronel Federsen, e também aos demais professores aqui presentes e toda a comunidade escolar, alunos e demais convidados daqui da escola. No momento singular que vive o nosso país, em que o povo brasileiro tenta resgatar as ideias de civismo, de patriotismo
e de democracia, num evento como este, só nos compete parabenizar. Em primeiro lugar, nós parabenizamos a Câmara Municipal de Blumenau, que há muitos anos vem desenvolvendo esse maravilhoso trabalho com a Câmara Mirim, oportunizando às crianças, aos jovens, aos alunos da nossa rede estadual, municipal e particular, a convivência com os ditames do Legislativo Municipal, onde eles têm oportunidade de aprender para que serve o Legislativo, como funciona, quais os seus compromissos, suas obrigações e seus objetivos. Cumprimentar a própria Câmara Mirim, através do seu presidente e de todos os membros que compõem essa Câmara Mirim. A juventude é o futuro da nossa nação. Mas esse futuro, por estar muito longe, precisa começar a se concretizar hoje, no presente. Eu tenho certeza de que vocês da Câmara Mirim trarão para o seu universo escolar aqueles princípios que vocês aprendem na Câmara Municipal e nos eventos que vocês promovem, né, nas sessões que vocês promovem. Quero parabenizar também a toda a Escola Coronel Federsen, que aniversaria amanhã. Professor Antônio, seu competente diretor, o corpo docente dessa escola, que demonstra sempre um compromisso significativo com a educação, o compromisso de oferecer para vocês, alunos, o melhor do seu potencial como professores, e pedir de vocês também o melhor do seu potencial como alunos. Cumprimentar a comunidade de Vila Itopava pela escola que tem, e da qual cuida com tanto carinho. Nosso secretário, professor Natalino, costuma dizer que a escola é o retrato do seu diretor. E eu costumo, parafraseando o professor Natalino, dizer que a escola é o retrato da sua comunidade. E se essa escola é uma escola asseada, uma escola bonita, uma escola que oferece o melhor para os seus alunos, é porque ela está também inserida numa comunidade especial, como a comunidade de Vila Itopava. Eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse evento que eu considero muito significativo. E desejo a Vila Itopava e a Escola Coronel Federsen longa vida. Obrigada. Obrigado pelas palavras. Convido neste momento o ilustríssimo intendente distrial da Vila Itopava, senhor Leandro Silva, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Mário Hildebrand, para que faça uso da palavra com tempo de até 3 minutos. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando aqui o presidente da Câmara Mirim, vereador Efraim Mertens. Cumprimento a todos os integrantes da Câmara Mirim, especialmente o vereador Andrei, que é aqui dessa escola, aqui da Vila Itopava, que já nos solicitou diversas melhorias, vereadores, e que a gente tem, na medida do possível, tentado responder à altura aos pedidos do vereador. Cumprimentar os integrantes do Poder Legislativo, o vereador Jens Mantal, que estudou aqui nessa escola, professor Gilson, querido amigo, esteve hoje aqui durante o dia conosco. E permitam-me os demais integrantes, Wagner, cumprimentar aqui as mulheres que fazem parte da mesa, Tenente Coronel Macari, Dona Ângela, da Secretaria de Educação, e a professora Dinorá, gerente regional de Educação. Eu quero, muito brevemente, dizer para os estudantes que aqui estão, para os vereadores mirins, a importância da gente conhecer a história dos locais que a gente frequenta. Esta escola, e isso não sou eu que falo,
é a revista Blumenau em Cadernos, acessível a todos, seja pela via física, lá na Biblioteca Municipal, ou pela internet, nos conta que a escola foi construída por Irineu Bornhausen na década de 50, homenageando, à época, o coronel Pedro Cristiano Feddersen. E essa homenagem se deu durante as comemorações do centenário de nascimento do coronel, que foi um desbravador radicado em Blumenau, um homem empreendedor, que, dentre outras ações, edificou a estrada de ferro entre Rio do Sul e Itajaí, abriu a rodovia entre Blumenau e Curitibanos, ergueu diversas pontes sobre o rio Itajaí. Então, essa escola traz a marca de um pioneiro no seu nome. O ginásio onde nós estamos também, professor Mário Mansky, homenageia um grande líder aqui da Vila Itoupava, foi professor dessa escola, foi vereador em Blumenau, e eu quero aqui fazer só uma menção, vereador Ientes, vereador, professor Gilson de Souza. Eu estava olhando os projetos da Câmara de Vereadores daquela época, e todos os senhores vereadores eram chamados tão somente pelo nome. O vereador Mário Mansky, que empresta o seu nome a esse ginásio, era chamado de forma respeitosa pelos demais vereadores, isso era documentado no papel, nos pareceres, como doutor Mário Mansky, em homenagem à sua função de professor. Seria importante que a gente resgatasse esse respeito, que a gente resgatasse, sobretudo, a dignidade da função do professor também. Eu falo perante os alunos, mas quero aqui falar perante os professores. Eu estudei em escola pública, num colégio estadual, me formei na universidade estadual e acho que é interagindo com os professores, respeitando os professores e acreditando na escola que a gente consegue construir a nossa trajetória. Dito isso, diretor Antônio Ivan Bueno, agradeço pelo convite. Essa escola é uma escola referência em Blumenau, seja pelas notas no IDEB, seja por ser uma escola inclusiva para os alunos da educação especial, por uma série de fatores que orgulham Blumenau, mas, sobretudo, orgulham a Vila Itoupava. Parabéns ao Colégio Feddersen, vida longa! Obrigado, senhor Leandro, pelas palavras. Agora, neste momento, chamo o vereador mirim Andrei Felipe Intur, desta Escola Básica de Educação, Coronel Pedro Cristiano Feddersen, para fazer o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial professores, ex-professores, coordenação, alunos e também aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde a todos. Agradeço pela presença dos senhores vereadores e demais autoridades aqui presentes. Quero iniciar meu discurso parabenizando a Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Feddersen pelos seus 65 anos de história, a serem completados amanhã, dia 4 de junho de 2019. Quero agradecer todos os membros da direção, professores, alunos e pais que contribuem para o desenvolvimento da escola. É um momento muito importante, especial e de muita alegria para mim, participar deste momento na escola onde estudo desde o primeiro ano do ensino fundamental. São 9 anos estudando nessa escola. É um dia de muita festa. Por isso, hoje, vou contar a história dessa escola, da sua fundação até os dias atuais. A Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Feddersen está localizada na Rua Henrique Conrad, número 145, no bairro Vila Itoupava. A unidade escolar iniciou suas atividades em 14 de março de 1954, com o nome de Grupo Escolar Coronel Pedro Cristiano Feddersen, sendo inaugurada mais tarde, em 4 de junho de 1954. Mais tarde, em 1º de março de 1968, se tornou escola básica. Implantou-se o pré-escolar em 1º de março de 1986. Iniciou-se o ensino médio de 2º grau em 1º de março de 1986. Em 28 de março de 2000, a unidade escolar recebeu o nome que tem até hoje. A primeira construção da unidade escolar era feita de alvenaria, muito pequena, e por isso teve de se mudar. No terreno da primeira escola, hoje temos a Intendência Distrital da Vila Itoupava. Hoje, a escola se localiza no terreno que pertencia ao Rodolfo Hutzen.
A escola recebeu este nome em homenagem a seu patrono, Coronel Pedro Cristiano Federsen. O Coronel Federsen nasceu no dia 5 de outubro de 1857, na cidade de Tonder. Federsen chegou em Blumenau no dia 22 de setembro de 1879, com seus 22 anos, onde se destacou como comerciante, industrial e político. O Coronel Federsen incentivou bastante a região da Vila Itoupava. Federsen faleceu em 22 de junho de 1947, com a idade de 90 anos. A escola realiza projetos de sustentabilidade, como a horta escolar e a fabricação de sabão. O sabão é feito através da coleta do óleo de cozinha. Temos também projetos artísticos desenvolvidos pela escola, como o Grupo Teatral Impacto e a Fanfarra. No ano de 2017, a unidade escolar teve uma taxa de aprovação no ensino médio de 83% e uma taxa de reprovação de 17%. Já nas séries finais, a taxa de aprovação foi de 80% e uma taxa de reprovação de 20%. Em 2018, a Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen trabalhou com os alunos os temas ética e água, onde foi realizada a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Em 2019, a unidade escolar conta com 642 alunos, distribuídos entre turmas de 1º ano do ensino fundamental a 3º ano do ensino médio. Conta atualmente com um diretor, 2 assessores de direção, 2 assistentes técnicos pedagógicos, um assistente de educação, um administrador escolar e 36 professores e 5 serventes. Espero que no futuro a escola consiga cumprir todas as suas metas, como consertar os banheiros, reformar a quadra externa, entre outras. Espero que esta unidade escolar continue sendo essa escola de qualidade que é hoje. Tenho muito orgulho de estudar nessa escola. E espero também que venha mais 65 anos de história e serviços prestados à comunidade. Para finalizar, citarei o lema da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen: desenvolver a consciência exercendo a cidadania. Obrigado pela atenção. Agradecemos, então, a todas as pessoas que utilizaram a tribuna, pois tenho certeza que as suas falas contribuirão não somente para a nossa formação como vereadores mirins, como também para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Anuncio que a Câmara Mirim e a Câmara Municipal de Blumenau, aproveitando o ensejo da presente sessão itinerante, prestará homenagem a algumas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento da Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen ao longo dos seus 65 anos e, consequentemente, para o desenvolvimento e aprimoramento da educação do município de Blumenau. Convido a todos os vereadores adultos e as demais autoridades da mesa para que, em conjunto com o vereador mirim Andrei Felipe, promovam a entrega das moções à frente desta mesa diretora. Isso aqui eu falo? Solicito que, após anunciar o homenageado, caso que esteja presente, se dirija à mesa diretora para receber a moção de louvor. Eduarda Praunk, que teve todo o seu percurso escolar feito nesta escola e que no ano de 2012 foi eleita a primeira vereadora mirim deste educandário, assim abrindo caminho para os outros vereadores mirins eleitos por essa escola. Mara Mansky, professora aposentada da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen,
pelos relevantes serviços prestados à educação e à formação dos jovens e adolescentes da Vila Itopava, destacando-se no ensino da matemática. Ana Sé Valim, professora aposentada desta escola, pelos relevantes serviços prestados à educação e à formação dos jovens e adolescentes da Vila Itopava, destacando-se no ensino fundamental das séries iniciais. Lene Terezinha Voss, professora aposentada desta escola, pelos relevantes serviços prestados à educação e à formação dos jovens e adolescentes da Vila Itopava, destacando-se no ensino fundamental das séries iniciais. Milton Ervin Mansky, professor aposentado desta escola, pelos relevantes serviços prestados à educação e à formação dos jovens e adolescentes da Vila Itopava, destacando-se no ensino de Física e Química. Vera Lúcia Lafim, professora aposentada desta escola, pelos relevantes serviços prestados à educação e à formação dos jovens e adolescentes da Vila Itopava, destacando-se no ensino fundamental das séries iniciais. Maurício Wolff, professor desta escola desde 1995, pelos relevantes serviços prestados à educação e à formação dos jovens e adolescentes da Vila Itopava, destacando-se no ensino de História. Edson Voss, que aqui está representado pela sua esposa, senhora Leni, morador da Vila Itopava, pelos relevantes serviços prestados à Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen. Ao Jocum, Jovens com uma Missão, que aqui está representado pelo senhor Luiz Valderamo, pelos relevantes serviços prestados a esta escola nestes últimos anos. Antônio Ivan Bueno, diretor da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, desde 2014, pelos relevantes trabalhos feitos pela essa escola nestes últimos anos. E peço que retornem aos seus assentos. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Agradeço a todas as autoridades e podem voltar a seus assentos. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paes, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Meu Deus.
Quero cumprimentar o presidente Mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome aos demais integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins, público aqui presente, em especial ao diretor da escola, Antônio Ivan Bueno, ao vereador Leandro Índio, que está representando o prefeito Mário Hildebrand, e a diretora da minha escola, Denise Mas Vieira. E antes de iniciar o meu discurso, quero parabenizar a escola que amanhã completa seus 65 anos. Hoje eu venho falar sobre a falta da representatividade feminina na política. Me dei conta que temos pouquíssimas mulheres em cargos de poder, e depois de perceber isso, fiquei me perguntando o porquê. Segundo o IBGE, nós mulheres representamos 51% da população brasileira, porém, representamos apenas 11,3% nos cargos legislativos no país. O Brasil ainda tem pouquíssima representatividade de mulheres na política, e é importante sabermos o porquê disso. É bom relembrar que nós mulheres só podemos entrar na política em 1933, quando Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira a ocupar uma vaga no Congresso Brasileiro. Ou seja, a representatividade feminina teve um início bem tardio, onde até então era normal ver só homens exercendo cargos políticos. E até hoje esses cargos são poucos ocupados por figuras femininas, pois vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão acostumadas a pensar que as mulheres não são capazes de assumir responsabilidades que são associadas aos homens. As mulheres são pouco educadas e incentivadas a ir para esses cargos políticos importantes e disputar com os homens, e por isso não se candidatam, e logo elas não são eleitas. Segundo ponto bom a ser pautado é que a legislação eleitoral determina que todo partido destine, no mínimo, 30% das candidaturas para as mulheres. Porém, muitas vezes a lei é driblada, e candidatas sem a mínima experiência são empurradas nessas vagas. Candidatas fantasmas, laranjas. Ou seja, inscreve essas mulheres sem elas saberem só para completar a cota. E por que essas mulheres não se interessam por política? Porque política exige tempo de dedicação. Para as que são mães, a família costuma ser uma necessidade natural, que exige maior atenção. Não dá para ficar conquistando a confiança das pessoas sem saber se são confiáveis. E o que vai acontecer no futuro, com seus filhos, por exemplo? E no caso de mães solteiras, ou sem compromisso com a família, é a de que elas não acreditam na política, não saberiam o que fazer para mudá-la, ou não acham que compensa todo o esforço em longo prazo, para não ter segurança de retorno na dedicação investida, justo porque não foram ensinadas desde cedo a acreditar ou lutar por ela. Como deu para perceber, já não é fácil mulheres se interessarem pelo cargo. Aí, uma vez que ela chega lá, ela recebe milhões de julgamentos e ataques justamente por ser mulher. Infelizmente, isso não é um drama. Tem alguns exemplos desse tratamento desigual, partindo do que acontece com as mulheres mais influenciadoras do mundo. E eu queria deixar claro que a minha ideia não é entrar no posicionamento político delas. O foco é o respeito e tratamento digno que elas merecem, como qualquer outra pessoa. Começando com um caso bem próximo, Dilma, a nossa primeira presidenta do país. No período em que ela estava governando o país, foram feitas várias matérias sobre a sua roupa, sobre sua aparência, sobre o corte de cabelo que ela fazia, sobre a dieta. E eu desafio alguém a achar uma matéria desse tipo com um presidente homem. E não vão achar, porque não tem. Eu também tentei procurar. E a pergunta é, qual é o problema de fazer uma matéria sobre a aparência da Dilma? E a resposta é tão simples quanto: quando uma mulher ocupa pela primeira vez o cargo mais importante do país e você decide fazer uma matéria sobre a aparência dela, você está mandando uma mensagem para todas as mulheres do país, dizendo que não importa que um dia a gente chegue lá em cima, que a gente ocupe o melhor cargo. O que realmente vai importar é a nossa aparência. A ex-presidenta foi muito xingada com palavras que têm direção direta com a sexualidade feminina, nomes pejorativos que não possuem o equivalente masculino. E mesmo quando existe uma palavra parecida, ela não é usada da mesma forma. Isso tudo porque estamos falando de uma mulher branca, que já é bem privilegiada. As mulheres negras também estão cada vez ocupando mais espaços na política. E elas sofrem uma dupla discriminação, a de gênero e também o preconceito racial. Vou dar exemplos claros e rápidos que aconteceram com mulheres negras. Aqui no Brasil, tivemos um humorista chamando a senadora Regina Souza de tia do café. E nos Estados Unidos, a Michelle Obama, que teve um papel super ativo durante a gestão do marido, foi chamada de macaca na internet. E não tem como deixar de citar
a morte da vereadora Mirielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, que foram mortos no Estágio, bairro na região central do Rio, no dia 14 de março de 2018. Ela era uma mulher negra, mãe solo, feminista, socióloga, cria da favela, como ela mesma gostava de ser chamada, e lésbica. Mesmo com suas conquistas e seus projetos de lei, como ações contra a violência na favela, ela era alvo de ataques, xingamentos, justamente por ser uma mulher negra. E eu nem preciso dizer que esses comentários, ao mesmo tempo que eram machistas, preconceituosos, homofóbicos e desnecessários. Mas então, por que é importante termos essa representatividade na política? Primeiro, porque é uma questão de justiça. Não faz sentido que metade da população seja representada por apenas 10% dos membros no Congresso. Ter mulheres no poder em pé de igualdade com os homens seria dar a devida voz à metade da população no Brasil, do país, que teria finalmente suas necessidades e interesses ouvidos e levados a sério. Não só em pautas relacionadas às questões de gênero, mas em todos os aspectos da sociedade, incluindo economia, infraestrutura, transporte e guerra. Em segundo lugar, a falta de representação feminina no Congresso se reflete diretamente na ausência de políticas públicas para as mulheres. Além disso, sem a participação feminina, pautas importantes como planejamento familiar, divisão de trabalhos domésticos, equiparação salarial, aborto, gravidez, licença maternidade e paternidade, dificilmente são tratadas de forma a atender às suas necessidades. E não só por isso. Países com a maior número de legisladoras mulheres também são aqueles que fizeram os maiores avanços em termos de educação, força de trabalhos e licenças remuneradas. Está certo que garantir presença feminina igualitária no governo não garante que as causas feministas sejam atendidas, mas é muito mais provável que as demandas por direitos das mulheres sejam defendidas por mulheres do que por homens, independente de suas posições políticas e ideológicas. Mulheres no poder servem de exemplos para jovens meninas, que crescem sabendo que política não é um espaço exclusivo masculino. Representatividade também importa. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finar de Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente Efraim Caleb Mertens, alunos aqui, vereadores mirins, vereadores e as demais autoridades aqui presentes. Hoje falarei sobre o discurso Pobreza no Brasil. Basta andar pela alguma cidade, ter olhos para ver. A desigualdade e a pobreza estão por todos os lados, estampados em cada esquina, e favela e mansão. Cair na repetição e vender a ideia de que a educação é a solução e se tornar extremamente atrativo. Porém, ao analisarmos o problema, vemos que a causa desse problema são inúmeras e complexas. Tão grave quanto a pobreza é evidente no Brasil é ignorá-la. A pobreza de bens existe em muito por causa da pobreza intrusiva. Ao mesmo tempo, é comum registrar o assunto da desigualdade como essencialmente o socioeconômico. Está mais evidente, jamais, que temos constantemente contato com os índices discretos e de discriminação de renda no Brasil. Porém, esquecemos da desigualdade e oportunidade. Se houvesse uma melhoria de educação pública de base, haveria uma igualdade maior na entrada para o ensino superior. E também o diploma, requisito quase que é fundamental para a entrada no mercado de trabalho. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos.
Saudação ao presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, às autoridades, vereador Gilson, que nos prestigiou nesta tarde, os integrantes da Polícia Militar e também o vereador Yantz Mantal. Aos estudantes da escola, Cristiano Federsen, professores, diretores, coordenadores e funcionários da escola, uma boa tarde. Parabéns para a Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, pelos 65 anos de fundação e dedicado à educação de Blumenau. Quero começar meu discurso fazendo uma pergunta. Você conhece os 3 poderes? Segundo a Constituição brasileira, os 3 poderes são compostos pelo poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. O poder legislativo tem como principal função elaborar as leis que regulam o Estado. O poder legislativo no Brasil é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, localizados em Brasília. No Estado, temos as Assembleias Legislativas, no caso de Santa Catarina, localizada na capital Florianópolis. E na esfera municipal, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores. O Poder Judiciário tem como atribuição constitucional e de aplicar as leis, julgando e interpretando todos os fatos, e assim assegurando a aplicação dos direitos conforme a Constituição. Os órgãos da Justiça devem assegurar os direitos individuais, coletivos e sociais da sociedade. E, finalmente, temos constituído o Poder Executivo, que é liderado pelo presidente da esfera federal, pelo governador em nível estadual e pelo prefeito no município. São deles as funções de observar as necessidades da sociedade e atendê-las conforme a Constituição e demais leis, propondo planos e ações para a educação, cultura, segurança, saúde e parte da infraestrutura e programas sociais. Fonte de pesquisa, www.politize.com.br. Os poderes da República têm como dever garantir o direito à cidadania de todos os cidadãos de uma nação, estado ou município. A expressão da cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e saúde. Se no campo de direitos somos todos cidadãos, na prática isso ocorre. Em outras palavras, sobre o benefício do uso do espaço entre nossos direitos, somos todos cidadãos. Infelizmente, nem todos existem muitos indivíduos que legalmente possuem cidadania, mas que não dispõem as condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. Precisamos pensar sobre isso, acima de tudo, buscarmos mecanismos de mudarmos essa realidade. Bom, para finalizar, quero parabenizar o brilhante trabalho do vereador mirim Andrei Felipe Intur e parabenizar também a Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, pela sua linda história e pelos seus 65 anos. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal, professor Rodolfo Rollenweg, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins e ao público aqui presente.
e às autoridades e convidados presentes, vereador Gilson, vereador Jans Mattel e as demais autoridades. Minha especial saudação aos estudantes dessa escola, os alunos e alunas, que são a verdadeira razão da existência desta unidade escolar. Parabéns pelos 65 anos de história dedicados à educação de nossa cidade, em especial aos moradores desta belíssima comunidade, que é a Vila Itopava. Vila Itopava, que orgulha por sua história e tradição, a nossa Blumenau. 65 anos que se completam amanhã. Parabéns à Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que também faz parte da história da Câmara Municipal, com sua constante presença na Câmara Mirim de Blumenau. E hoje contamos com a presença do vereador Mirim Andrei, que muito nos honra com sua presença. Saúdo também a comunidade aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Legislativa. Para o dia de hoje, eu trouxe como a produção de leis. Você sabe como são feitas as leis? Nesse discurso, venho falar como é feitas as leis no município, mas, no geral, não tem muitas mudanças. As leis podem ser feitas por vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. No caso do município, são os vereadores. Os vereadores podem apresentar projetos de leis, que iniciam sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, onde é analisada a constitucionalidade. O projeto, sendo aprovado pela comissão, passa pelas Constituições de Justiça para tramitar nas comissões de mérito, ou seja, naquelas comissões que discutirão a sua importância para a cidade. Para isso, os vereadores podem participar de várias comissões de mérito, como as de Educação, Saúde, Finanças e outras. Sendo aprovado pelas comissões de mérito, o mesmo vai ao plenário para a votação. Após o projeto passar por essas etapas, ele precisa ser aprovado pelo prefeito. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para se manifestar com uma resposta. Passado esse prazo, o prefeito não se manifestar, a lei é aprovada. Sanção tácita. Cabe ainda ao prefeito a possibilidade de vetar, ou seja, rejeitar a proposta de lei. Nesse caso, cabe à Câmara Municipal de Vereadores a palavra final, podendo rejeitar o veto do prefeito ou aprová-lo. Agora, você sabia que a comunidade também pode apresentar um projeto de lei? Estou falando de projetos da iniciativa popular. A iniciativa popular de propor projeto de lei caracteriza-se, além do previsto na lei orgânica, pela identificação do nome completo dos eleitores inscritos no município, com identificação completa do título eleitoral. Hoje, são necessárias assinaturas de 5% dos eleitores de Blumenau para a apresentação de uma iniciativa popular, cerca de 12.000 pessoas. É admitida a proposta virtual da iniciativa popular, por meio eletrônico, na internet, com a certificação autenticidade do eleitor. Após essa etapa, a lei começa a ser posta em prática. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora Mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL e internet. A todos, uma boa tarde. Aproveito para parabenizar a Escola Coronel Cristiano Pedro Federsen pelos seus 65 anos. Parabenizo o diretor Antônio Ivan Bueno aos trabalhos prestados nessa escola. Agradeço a presença do vereador Gilson e vereador Jans Mattel, que nos prestigiaram nesta tarde. Ao intendente distrital Leandro Rodrigues da Silva e demais autoridades aqui presentes. Vou falar sobre o voto e no que ele influencia no nosso país. Sabemos do básico. Toda a população acima de 18 anos
devem votar e, a partir de 16, os jovens que querem já podem contribuir com o seu voto. O voto é um poder de escolha muito importante. Cada voto ajuda a mudar uma determinada região ou até mesmo um país inteiro. Mas você sabe realmente o que é o voto? O voto é uma forma de demonstrar opinião, vontade ou preferência por algo que está sendo colocado em votação. Essa decisão é feita em base no que acreditamos que será melhor para o nosso ambiente. Vamos entender a diferença entre sufrágio e voto. Bom, o sufrágio está relacionado ao poder do voto e é um direito do cidadão. Já o voto é um instrumento, a maneira pela qual exercitamos o sufrágio. É uma diferença teórica que na prática podemos entender como a mesma coisa. Votos nulos são aqueles que são considerados por alguns um voto de protesto diante de uma insatisfação coletiva. Votos brancos são considerados mais conformistas, ou seja, o eleitor estará satisfeito com qualquer candidato que vencer as eleições. Na prática, ambos os votos, brancos e nulos, são descartados. É válido ressaltar que presos condenados não podem votar. A compra de votos é uma prática eleitoral dolosa e ilícita de adquirir votos em troca de bens ou vantagens. A compra de votos é crime, portanto, você, como cidadão eleitor, não deve aceitar esse tipo de corrupção. Sempre devemos pesquisar a fundo as propostas de um candidato. O exemplo é quem ainda não se elegeu. Caso ele esteja se reelegendo, devemos analisar seu último mandato. Um voto consciente é um voto justo e esperto. Depois do candidato ser eleito, durante o seu mandato, os cidadãos, independente do seu voto, deverão fiscalizar e impor as propostas do governo do candidato eleito. Por fim, deixo uma frase do ex-presidente americano Theodore Roosevelt. Um voto é como um rifle. Sua utilidade depende do caráter de quem usa. Obrigada. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim, Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a vice-presidente mirim, Francine Eduarda dos Santos. Em seu nome, os aqui presentes, autoridades, quem nos acompanha pela TVL e pela internet, e em especial gostaria de parabenizar a Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen, representada pelo vereador mirim Andrei Felipe Intur, pelo seu aniversário de 65 anos. Parabenizar a todos os envolvidos nesta trajetória e agradecer ao espaço cedido para a realização dessa sessão itinerante. Hoje irei falar sobre política. Primeiramente, gostaria de falar sobre a origem desta palavra. A palavra política deriva de polis, do grego, que significa cidade. Participar da vida política é exercer cidadania. Na verdade, tanto política quanto cidadania têm origens quase iguais. Política, como vimos acima, vem do grego polis, que significa cidade, enquanto que cidade vem do latim civitas, que significa cidade também. Para os antigos gregos e romanos, a política estava ligada à cidade, que é onde as pessoas se reuniam para discutir os assuntos da sociedade. Mas não é todo mundo que entende cidadania como participação política. Então, vereador Mirim Mateus, vamos entender, afinal, qual é a importância da política? No dia a dia, quando falamos sobre política, geralmente pensamos nela como se fosse alguma coisa ruim e distante, ou um assunto que apenas especialistas ou políticos, ou então até mesmo, ou políticos pudessem exercer, Ou até mesmo pensamos que a política só se restringe ao nosso voto. Quantas vezes já ouvi falar de outras pessoas
Ah, isso é dever dos políticos. Não gosto disso, cara. Isso é só coisa de adulto. Mas, na verdade, todos nós fazemos política. Isso porque a política é um instrumento de ação e de transformação da nossa sociedade. Portanto, política não se limita aos governantes e à profissão em si, mas também é uma participação da associação de moradores do seu bairro, por exemplo, para debater sobre problemas existentes e possíveis soluções para melhorar a vida daquele local, como colocar um semáforo em uma rua movimentada, por exemplo. Ou quando você conversa com seus amigos de escola para tentar melhorar assuntos relacionados ao bem comum, como conscientizar o descarte de lixo reciclado de forma para assim facilitar os trabalhos de catadores de materiais recicláveis, por exemplo. Para vivermos bem em sociedade, era preciso estabelecer regras e exigir o cumprimento das mesmas para o bem de todos. Gostaria de novamente salientar que a política é muito importante, não algo distante, mas é algo que temos que realizar e fazer, fazendo com que nós tenhamos a obrigação de viver e fazer política. Acredito que um bom cidadão exerce a política, que é uma forma de exercer a cidadania. E nós, jovens, temos que demonstrar interesse por isso, e assim exercemos cada vez mais a nossa cidadania. Obrigado a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao presidente Efraim Caleb Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widman, que dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar o presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público que nos prestigia neste local e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios de comunicação, uma boa tarde a todos. Quero também aproveitar para parabenizar a Escola Coronel Cristiano Pedro Federsen pelo aniversário de 65 anos, todos os professores, estudantes e a comunidade que contribuem para o bem dessa sociedade. Parabenizo também o vereador mirim representante dessa escola, Andrei Felipe Intur. Agradeço pela presença das demais autoridades que vieram nos prestigiar nesta data tão importante. A Vila Itoupava é considerado o distrito mais alemão de Blumenau, pois ela mostra as origens alemãs por meio dos costumes e cultura dos moradores. Ela pertencia ao distrito de Massaranduba, e a sua emancipação ocorreu por meio da Lei Estadual nº 941, em 31 de dezembro de 1943. No passado, era conhecido pelo nome Unter Itoupava Rega. Algumas pessoas acreditam que a palavra rega tem origem na palavra regen, que significa chuva, por ser uma região montanhosa e submetida a uma alta presença de chuva. Por toda a extensão da Estrada Geral, atualmente conhecida como Rua Ervin Mansky, o local ainda possui o nome de Itoupava Rega. O perímetro da Vila Itoupava foi oficializado através da Lei nº 103, no dia 24 de janeiro de 1944, pelo prefeito da época, Bruno Hildebrand. Por meio da Lei nº 2022, de 20 de agosto de 1974, é definido o perímetro urbano da Vila Itoupava, sob o auxílio de Félix Teis. A Vila Itoupava permanece a 25 quilômetros de Blumenau, possuindo 91 quilômetros quadrados, onde somente 7 quilômetros quadrados são de área urbana. Na área rural, existem cerca de 150 quilômetros de estradas que são macadamizadas. A maior parte dos moradores são descendentes de alemães, falam o idioma de seus antepassados e, por incrível que pareça, algumas famílias vieram ainda na época do Dr. Blumenau. O distrito da Vila Itoupava possui características vindas da colonização. A maioria das casas tem um estilo enxaimel, com jardins e gramados bem cuidados. Existe uma rota cheia de moradias neste estilo, onde em 2 vezes por mês ocorrem caminhadas que têm a extensão de aproximadamente 10 quilômetros. Sua finalidade é fazer com que mais pessoas possam conhecer um pouco da cultura alemã. Esta região possui muitos morros e vales estreitos,
A atividade econômica é predominante, entretanto, a agropecuária também é muito utilizada. No mês de outubro de 1896, foi fundada a Sociedade Recreativa Serrinha. Em 1898, a Sociedade de Tiro Ipiranga foi criada, porém teve seu nome alterado para Clube de Caça e Tiro Itopava Rega. No ano de 1950, foi fundado o Clube de Caça e Tiro União. A Sociedade Recreativa e Esportiva Braço do Norte teve início em 26 de outubro de 1952. Na área urbana, precisamente na data 4 de junho de 1954, a Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen foi criada, local onde estamos neste exato momento. Em 13 de janeiro de 1924, foi inaugurado o Hospital Sociedade Beneficente Misericórdia. Na atividade industrial, surgida durante a Primeira Guerra Mundial, a industrialização de banha e derivados de carnes, Arthur Zinders, foi uma das pioneiras. Nos dias de hoje, esta empresa possui o nome de Indústria e Comércio Zinders, situado na área rural da Vila Itopava. A indústria mais significante da Vila Itopava é a Fábrica de Bordados e Cadarços Raco S.A., fundada em 1924. Se destaca na fabricação de etiquetas, ficando entre as maiores do mundo neste gênero. Falando da culinária, na Vila Itopava existe um restaurante típico alemão, o Abend de Brothaus. Essas informações foram retiradas do site de Blumenau. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, autoridades, estudantes e os demais que nos acompanham pela internet. Boa tarde. Primeiramente, quero parabenizar o colégio em que aqui estamos pelo seu 65º aniversário. Em meu discurso de hoje, venho falar um pouco mais sobre a política brasileira nos dias atuais. Começo com uma simples pergunta a vocês. Você pratica política em sua comunidade? Nos dias atuais, vejo que poucas pessoas praticam a política, mas muitas delas criticam, falando que eu pago tantos impostos para o governo e depois eles somem com o nosso dinheiro? Na verdade, são inúmeras frases que ouço as pessoas dizerem. Seja interessante, antes delas criticarem o poder público, elas poderiam buscar representantes para poder ajudá-las nas melhorias que gostariam de fazer, ou pelo menos ver o possível a ser feito. O portal Atlas do Acesso à Justiça no Brasil mostra que mais da metade dos estados estão abaixo da média nacional em acesso à justiça. Os lugares onde estão as maiores disparidades correspondem exatamente aos menores índices de desenvolvimento humano. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma terrível crise econômica, que prejudicou diversas classes sociais. Houve até paralisação nacional de caminhoneiras, uma classe fundamental do giro econômico do país. Então, gostaria de convidar pessoas de nossa comunidade a fazerem a diferença na política, seja começando por uma simples visita a uma sessão ordinária da Câmara ou algum projeto de nossa cidade. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Tais Luiz, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa de diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, e a minha prima Thalita Galquitais, o trabalho do Wagner na Câmara de Vereadores Mirins, e o que nos acompanha pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Antes de começar, quero parabenizar a Escola do Andrei, que está fazendo 65 anos e que veio muito mais anos nesse presente colégio.
Senhoras e senhores, a juventude brasileira está insatisfeita e inconformada com a atual situação política do nosso país. De modo geral, situações como morte nos hospitais por falta de atendimento médico no alto índice de acidentes em virtude da falta de cuidado e investimento com nossas vias de trânsito e rodovias, alto preço, a inflação e a falta de serviços públicos de qualidade. O desemprego, a insegurança pública são os principais motivos do envolvimento e a participação dos jovens em movimentos sociais e políticos, que já podem ser consideradas as maiores manifestações públicas da história do Brasil, desde a manifestação dos caras pintadas que levam à renúncia do então presidente Fernando Collor. Grande maioria do nosso eleitorado é constituído por jovens entre 16 e 33 anos, que estão aptos a votar. Portanto, esses jovens têm o poder em suas mãos, ou seja, o voto. Isso força os políticos a descer de seus escritórios e propor um diálogo para conseguir seu voto. E aí, o que fazer? Podemos confiar nessas pessoas e votar ou participar de pleitos eleitorais? Pesquisas indicam que parte expressiva dos jovens do Brasil, ou seja, quase 60%, acredita que o país estaria melhor se não houvesse política. Um dado muito triste para a democracia, pois para os jovens, os partidos políticos e os governantes não falam sua língua, ou seja, não os representam. Pois digo a vocês, não basta reclamar e cruzar os braços, deixando que poucos decidam o futuro de milhões. É o nosso papel trabalhar e ser inserido na política de modo que nos transformemos em protagonistas da política, ou seja parte dela. Sem nossa participação, as coisas não mudarão e não faremos parte dessa mudança histórica. Vamos incentivar os jovens a participar ativamente do processo eleitoral da mesma, que forma, e eu e os meus colegas da Câmara Mirim, acreditamos e estamos fazendo parte dessa mudança e participando ativamente das transformações. É claro que na medida do nosso alcance. Portanto, despertem jovens brasileiros e busquem mais representatividade. Sobretudo, se enxerguem como partes da mudança, para assim definir a forma política a qual será melhor para a nossa sociedade. Sem vocês, jovens, o amanhã da nossa política será catastrófico e devastador, pois a política rege tudo em nossas vidas. Portanto, a mudança depende de todos nós. Força aos jovens. Agradeço ao apoio dos nobres colegas vereadores mirins. Obrigado e que o arquiteto do universo os abençoe. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome as demais autoridades aqui presentes, colegas vereadores mirins, professores e alunos da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que nos acompanham nessa tarde, e aos demais aqui presentes, a todos uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar a essa escola pelos seus 65 anos de fundação e também parabenizá-los pelo vereador mirim que tem, pois acredito que o André é uma pessoa capacitada e digna de exercer sua função. Em meu discurso de hoje, irei tratar sobre a participação do jovem na política. Grande parte dos jovens não se preocupa com a política ou não tem o menor interesse por ela. Porém, há uma pequena parcela desses jovens que possuem um grande interesse no assunto. Isso acontece devido à juventude crer que a política é chata ou que seus representantes são corruptos. Os jovens se enganam ao pensar isso, porém não estão totalmente errados. Desde 2013, o Brasil vem sofrendo uma séria crise política, desencadeando vários esquemas de corrupção desmascarados desde então. Por isso, os jovens não estão errados ao pensar desse modo, mas devem lutar pela justiça, contra a corrupção e pararem de achar que a política é chata, já que é através dela que quase tudo em nosso país é decidido. Como já mencionou a vereadora mirim Júlia Bertoldi, o que também acontece é que grande parte dos jovens, ao atingirem 16 anos, idade facultativa para votar, não emite seu título eleitoral e aguarda mais 2 anos, quando se torna uma obrigação legal. Quanto à juventude, ignorar esse direito que lhe é concedido aos 16 anos e mais tarde venha a se tornar uma obrigação legal, só demonstra que prefere reclamar de seus representantes do que escolhê-los.
Desde a Grécia Antiga, nos primórdios da democracia, foi assegurado a nós o direito ao voto, e devemos usar esse direito para escolhermos nossos dirigentes, mesmo que esse direito seja facultativo. Percebemos que o jovem quer mudança, porém pouco faz para isso. Ele deve começar a mudança na política mostrando sua participação, seja através do voto ou até mesmo se candidatando, e parar de reclamar, começando a agir. Termino meu discurso com a seguinte reflexão de Vinícius Maia. Por que reclamar dos nossos políticos se eles são só o reflexo exato do que nós somos? Se você não muda, nada muda. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais vereadores mirins, pais, professores, alunos, coordenadores e, em especial, o vereador professor Gilson e o vereador Mantal e o representante do prefeito Mário Hildebrand, o senhor Leonardo, e ainda a minha diretora, dona Solange, e a adjunta, dona Marli, e as demais autoridades aqui presentes. E aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Antes de tudo, quero parabenizar essa linda escola que amanhã completará 65 anos de história. Então, parabéns, vereador mirim Andrei, pela sua escola, que é maravilhosa. Eu achei muito bonito aqui, a região, tudo. E é isso. Hoje eu quero falar também da importância da sociedade se envolver na política do nosso país. Hoje em dia, são poucas pessoas que envolvem na política e que estão sempre acompanhando o que está ocorrendo nesse ramo em nosso país. Felizmente, isso vem diminuindo bastante. Depois das eleições de 2018, que foi um período muito popular, muito importante, que ficou muito marcado na nossa sociedade. Mas, ainda assim, infelizmente, existem muitas pessoas que não querem se envolver de jeito algum na política, porque acham chato ou por causa das grandes crises e escândalos de corrupção que ocorreram em nosso país, nos últimos anos, envolvendo políticos das mais diversas camadas. Muitas pessoas reclamam dos políticos, mas esquecem que foi o povo quem os colocou no poder. Isso, meus amigos, é algo que a sociedade ignora e usa sempre aquele famoso argumento. Ah, mas eles enganaram a gente, não tivemos culpa. É claro que pode ter tido alguns políticos que enganaram o povo, mas por isso que cabe às pessoas se envolverem na política. Não digo uma pessoa assim, ficar 24 horas acompanhando as ações dos políticos na sua rede social, mas sim, de vez em quando, as pessoas olharem os projetos de lei mais importantes, que estão em polêmica, acompanhando as ações dos políticos que elegeram. Outra questão são as pessoas ficarem na sua rede social só criticando os políticos. Não adianta ficar só criticando os políticos. Por isso que cabe às pessoas, assim, em vez da pessoa ficar sentada na poltrona só criticando os políticos, ela deveria tentar ajudar a melhorar a política. Porque tentando melhorar a política, compartilhando informações verdadeiras, acompanhando as ações dos políticos, e entre outros. Isso, meus amigos, é participação na política. Se todos nós fizermos a nossa parte, cada um olhando os projetos de lei mais importantes que estão em polêmica, o vereador apresenta tal projeto, o senhor prefeito Mário Hildebrand sanciona tal lei, presidente apresenta tal projeto que está em polêmica. Isso, meus amigos, é participação na política. Se todos nós fizermos isso, cada um fazendo a sua parte, com certeza nós iremos ter um país melhor, mais desenvolvido. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heidsberger, do Colégio Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, as demais autoridades aqui presentes, colegas vereadores mirins, público que nos acompanha, em especial os alunos dessa escola, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde.
Inicio meu discurso parabenizando a Escola Básica de Educação Coronel Pedro Cristiano Ferdinand pelos seus 65 anos de fundação. Aproveito o ensejo de estarmos em um ambiente escolar para discursar a respeito da educação. A escola é um lugar onde adquirimos um imenso rol de conhecimentos acadêmicos para que, com muita sabedoria, possamos aplicá-los da melhor forma possível. Um time de pessoas gabaritadas nos proporciona todos os meios possíveis de alcançarmos a realização de nossos sonhos acadêmicos. Certamente, muitos de nós aqui frequentamos a escola desde pequenos. Passamos pela educação infantil, que se trata da fase do encantamento, e passamos pelo fundamental, que se fragmenta em duas partes, o 1 e o 2, onde aprendemos a ser mais independentes, em busca de autonomia nos estudos, e, finalmente, o segmento do ensino médio, onde nossas escolhas precisam ser mais assertivas. De acordo com definições do Brasil Escola, educação escolar é aquela que contém no âmbito formal, dentro da instituição escolar. A escola é uma importante instituição que auxilia no desenvolvimento social, aprimorando habilidades e competências dos indivíduos. Além disso, desempenha um papel fundamental na formação do conhecimento, dos valores e comportamentos. Para garantir o exercício da cidadania, é preciso investir na educação, garantindo assim seres críticos de uma sociedade em prol do bem comum. Finalizo meu pronunciamento através de uma frase de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais componentes da mesa diretora, amigos vereadores mirins, público aqui presente, autoridades aqui presente, e parabenizar a escola pelos seus 65 anos e a todos que compõem a direção e os alunos, professores e demais pessoas que acompanham a nossa escola. Uma boa tarde. Como discurso, resolvi trazer algo recente e importante para nós. Maio Amarelo, atenção pela vida. A proposta do Maio Amarelo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Tem como intenção mostrar o quão perigoso é o trânsito em nossa cidade e quanto podemos melhorar. Por que Maio Amarelo? Em 11 de maio de 2011, a ONU declarou a década de ação e segurança no trânsito, o que fez o mês de maio se tornar referência na conscientização de trânsito. O amarelo simboliza a atenção e a advertência no trânsito. Só no mês de maio tiveram cerca de 86 ações de conscientização. Uma delas foi com a colaboração dos vereadores mirim. No dia 20 de maio, os vereadores mirins estiveram, antes de sua sessão, na Alameda Duque de Caxias, distribuindo fitinhas e panfletos com informações da nossa ação. Confesso que me senti orgulhosa por ver eu e meus amigos vereadores entregando informações e dando um empurrãozinho para melhorar nossa sociedade. Parece ser algo tão pequeno e apenas papéis com informações que poucos vão ler, mas se ao menos 20 pararem para ler os panfletos e tomar esse conhecimento para si, será um grande passo. No ano de 2018, Blumenau registrou o menor número de acidentes desde o ano de 2000. Vamos fazer o máximo que pudermos para manter e diminuir este número, começando a ensinar os pequenos a respeitar o trânsito e as pessoas, pois o futuro do planeta somos nós, jovens e crianças, e ainda temos tempo para salvar o planeta. Quando ligar seu carro, lembre-se, tem vidas que dependem da sua atenção e de você. No trânsito, o sentido é a vida. Obrigada. Encerrados os pronunciamentos,
Parabenizamos a todos os homenageados e, desta forma, a Câmara Municipal de Blumenau, por meio do programa Vereador Mirim, promove a cidadania, realizando atividade de discussão e reflexão sobre os problemas da cidade de Blumenau que mais afetam a população. Aproveito o ensejo para informar a todos os presentes que a Câmara Mirim de Blumenau, por meio de seus vereadores mirins, está sempre de portas abertas e disposta a auxiliar a comunidade naquilo que for possível, bem como estamos disponíveis para o encaminhamento de solicitações e abertos ao recebimento de propostas que possam melhorar a vida das pessoas. Pedimos que acessem a página da Câmara Mirim por meio do site da Câmara Municipal de Blumenau para conhecerem melhor o nosso trabalho. Peço também aos homenageados e autoridades que aguardem para tirarmos uma foto conjuntas. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando os vereadores mirins e convidando a todos os presentes para a próxima reunião a realizar-se no dia 17 de junho de 2019, às 9 horas, no plenário José Henrique Flores, da Câmara Mirim da Câmara Municipal de Blumenau. Agradecemos a presença de todos.